Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre imunidade humoral. Vamos falar sobre a introdução à imunidade humoral. O primeiro tópico é definição de imunidade humoral. A imunidade humoral é o braço do sistema imunológico que protege os fluidos extracelulares, linfáticos, interstícios e sistema circulatório plasma da contaminação microbiana mediada por moléculas solúveis. O nosso outro tópico é o papel da imunidade humoral na defesa do organismo. Ela tem o papel de secretar anticorpos no sangue e em outros líquidos orgânicos, resultante em efeitos protetores mediados por líquidos teciduais. Agora, vamos falar sobre interconexão entre imunidade humoral e imunidade celular. A imunidade humoral é um papel muito importante no nosso corpo. Ela envolve a produção de anticorpos, proteínas sintetizadas pelos plasmócitos, os quais são formados pela diferenciação dos linfócitos B. A imunidade celular, por sua vez, é aquela que acontece devido à ação dos linfócitos T. Então, é imprescindível ficar sem a imunidade humoral. Vamos falar sobre os componentes do sistema imunológico envolvidos na imunidade humoral. Contamos com 3: linfócitos B, função e desenvolvimento, órgãos linfóides primários e secundários, células apresentadoras de antígenos na imunidade humoral. Aqui no linfócito B, ocorre que cada vez que detectamos a presença de agentes com antígenos inflantes, transformam-se inicialmente em células maiores, que se chamam plasmas plásticos. Essas, então, passam a formar centenas de células, chamadas de plasmócitos. Agora vamos falar sobre os órgãos linfóides primários e secundários. Os primários, medula óssea e timo. Os órgãos linfóides secundários são os locais onde ocorrem as respostas imunológicas. Agora, células apresentadoras de antígenos na imunidade humoral. Contamos com macrófagos, células dendríticas, células de Langerhans e linfócitos B. Agora a gente vai falar sobre as estruturas dos anticorpos, a estrutura e a função. Aqui é um anticorpo, aqui a gente conta com 2 cadeias proteicas pesadas e 2 cadeias proteicas leves, que é aqui a estrutura básica dos anticorpos. Os anticorpos contam com 2 regiões, as variáveis e as constantes. As regiões variáveis têm a função de determinar os diferentes antígenos. Já as regiões constantes é bem conservada, e ela diferencia as diferentes classes. Vamos falar agora sobre as funções dos anticorpos da imunidade humoral. O anticorpo, como a gente já sabe, é uma proteína. A função dele é avisar o órgão quando tem um corpo estranho entrando no nosso organismo, como bactérias e vírus. Agora vamos falar sobre a imunidade adquirida, como a imunidade humoral pode ser adquirida naturalmente ou artificialmente. Naturalmente, a imunidade humoral pode ser adquirida naturalmente por meio da exposição a patógenos, que estimulam a produção de anticorpos específicos. Já artificialmente, a imunidade humoral também pode ser adquirida artificialmente por meio de vacinação, que estimula o sistema imunológico a produzir anticorpos específicos sem causar doença. É importante lembrar que a imunidade adquirida é importante para entendermos como podemos proteger contra doenças infecciosas e com as vacinas. Agora vamos falar sobre o processo de produção de anticorpos. Existem 4 processos. No primeiro processo, o antígeno gera a resposta do sistema imune. Já no segundo processo, ocorre a diferenciação dos linfócitos. No terceiro processo, a maturação e a produção de anticorpos. E no quarto processo, o anticorpo pronto combate o antígeno. Agora vamos falar sobre a imunoglobulinas. Vou falar sobre os tipos e funções específicas. Existem 4 tipos de imunoglobulinas: a IgM, IgG, IgA, IgE e a IgD. Agora eu vou falar sobre as suas funções específicas. A IgM é responsável por combater o agente infeccioso no momento em que ele entra no organismo. A IgG age como uma espécie de memória do corpo. A IgA ela é de grande importância, é a segunda imunoglobulina em maior quantidade do organismo. Uma de suas funções é fazer a proteção dos tecidos mucosos. A IgE está relacionada às doenças alérgicas e a IgD está relacionada às membranas dos linfócitos B e maturos. Agora vamos falar sobre o papel dos linfócitos B na imunidade humoral. Os linfócitos B são células que fazem parte do sistema imunológico, atuando no reconhecimento de antígenos, além de desenvolver os diversos tipos de imunoglobulinas
Bonito. Falar agora sobre os mecanismos de reconhecimento de antígenos pelos linfócitos B. Os epitopos, também chamados de determinantes antigênicos ou locais antigênicos, são a menor porção de antígeno, com o potencial para gerar resposta imune. Os linfócitos B conseguem reconhecer através de seu sítio de ligação o antígeno na forma nativa. Os antígenos de célula B podem ser divididos em T-dependentes e T-independentes. Dependentes requerem intervenção dos linfócitos B e os independentes não. Agora eu vou falar como os anticorpos combatem os patógenos. A principal função dos anticorpos é reconhecer e neutralizar os antígenos, como vírus e bactérias, impedindo-os de invadir e infectar nossas células. Os anticorpos também podem marcar os antígenos para serem destruídos por outras células do sistema imunológico, como os macrófagos e as células naturais de química. Os mecanismos efetores da imunidade humoral, eles são importantes para entender como a resposta imunológica funciona e como podemos usar essa informação para desenvolver novas estratégias de tratamento e prevenção de algumas doenças. Está falando agora sobre a ativação dos linfócitos B e produção de anticorpos. Para ativação, é preciso que o PCR inicie um epitópio antigênico. Forma-se um complexo antígeno-anticorpo. Complexo formado pela ligação das moléculas de antígeno e seu anticorpo. Para ficar mais claro sobre a produção de anticorpos, vou estar explicando aqui. A produção de anticorpos é uma resposta específica do sistema imunológico a antígenos estranhos, como bactérias, vírus e proteínas estranhas. Os anticorpos são produzidos pelos linfócitos B, que são células brancas do sangue, quando são ativados pelo reconhecimento de um antígeno. O conhecimento sobre a produção de anticorpos é importante para entender como a imunidade humoral é ativada para proteger nosso corpo de patógenos. Agora eu vou falar da ação dos anticorpos na defesa do organismo. Primeiro vou começar pela opsonização. Nesse processo, o anticorpo se une ao antígeno e produz um complexo antígeno-anticorpo, ajudando a reduzir a fagocitose. A fagocitose é um processo pelo qual a célula ingere partículas grandes, como micro-organismos. Durante a fagocitose, observa-se a formação de pseudópodes e de uma bolsa denominada fagosoma. O processo é conhecido como comer da célula. Agora, o sistema complemento. O sistema complemento é um conjunto de proteínas séricas que atuam de maneira altamente regulada em diferentes tipos de reações imunoinflamatórias, junto aos anticorpos. E o complemento é formado por proteínas solúveis no plasma, como expresso na membrana celular, e é ativado por diversos mecanismos por três vias: a via clássica, via alternativa e via da leptina. Agora eu vou falar um pouco sobre a resposta imunomoral das infecções virais. A despeito de os vírus serem grandes agentes intracelulares, os anticorpos têm papel importante no combate às infecções virais. Desde que, por ocasião da propagação da infecção viral, após multiplicar em células infectadas, os vírus rompem essas células, ficando livres até a penetração em outra célula. Nessa fase extracelular, os anticorpos podem ligar-se ao vírus por meio de mecanismos de neutralização, impedir que eles penetrem uma célula não infectada. Em muitas infecções virais, a destruição da célula acontece por mais de um desses mecanismos. Por exemplo, na infecção pelo HIV e nas infecções pelo vírus B e pelo vírus C da hepatite. A destruição das células infectadas é mediada tanto pelo efeito citopático do vírus, como através de citotoxicidade por células NK e células CD8. Algumas infecções virais exemplificam bem a ampla dimensão dos mecanismos de agressão textural que ocorrem no uso dessas infecções. A resposta imune moral das doenças autoimunes. O sistema imune deve ser capaz de identificar e diferenciar os antígenos que são produzidos no próprio organismo, denominados autoantígenos, os que são provenientes de outros seres vivos e atuar apenas sobre os considerados externos. A não atuação sobre os autoantígenos é denominada autoimunidade. No entanto, em alguns casos, o organismo tem a capacidade de tolerar os autoantígenos e passa a atacá-los com autoanticorpos
ou linfócitos reativos. Essa perda de tolerância em relação aos autoantígenos caracteriza as doenças autoimunes. As doenças autoimunes podem ser classificadas quanto ao tipo de resposta imune, humoral ou celular. Na resposta humoral, os autoanticorpos atuam desencadeando a doença autoimune. Um exemplo é a doença de Graves. A doença de Graves pode estar relacionada a fatores genéticos, ambientais e hormonais. É a forma mais comum de hipertireoidismo. É desencadeada pela atuação de autoanticorpos sobre os receptores do hormônio tireoestimulante, TSH, o que provoca o crescimento e aumento da função glandular da tireoide. O tratamento é realizado com a administração de drogas antitireoidanas e outro radioativo e cirurgia. Os sintomas mais comuns da doença de Graves são suor excessivo, dor de cabeça, perda de peso, irritabilidade, instabilidade emocional, tremor, fraqueza muscular, irregularidades no ciclo menstrual, no caso das mulheres, náusea e diarreia, arritmia, taquicardia, bócio, que é o inchaço da tireoide, e exoftalmia, que é a projeção frontal do globo ocular. Então, aí sobre a desregulação da imunidade humoral, no caso a imunodeficiências, então, há imunodeficiências que estão associadas com ou predispõem os pacientes a várias complicações, como infecções, doenças autoimunes, linfomas e outros tipos de câncer. As imunodeficiências primárias são geneticamente determinadas e podem ser hereditárias. Imunodeficiências secundárias são adquiridas e muito mais comuns. As imunodeficiências humorais, defeitos nas células B, para ficar mais nítido, mais claro, causam deficiências em anticorpos, somam de 50% a 60% das imunodeficiências primárias. Os tipos sérios de anticorpos diminuem, predispondo a infecções bacterianas. Então, a terapia de reposição de imunoglobulina é um tratamento de escolha para pacientes com algumas imunodeficiências humorais, especialmente a gama-globulinemia, congênita, imunodeficiência comum variável e casos graves de deficiência específica de anticorpos com níveis normais de imuno. Em resumo do que foi dito, a imunidade humoral, apesar de não ser muito conhecida ou estudo a nível fundamental, é uma subdivisão da imunidade adquirida, onde a resposta imunológica é realizada por anticorpos e atua como uma das principais vias de defesa do nosso organismo, nos protegendo de um número extremamente variado de patógenos. Agora, para a reforçar o conteúdo da aula que a gente deu, a gente vai deixar algumas perguntas para vocês aí. Então, fica aí a pergunta: como é produzido os anticorpos e quais são suas funções? Vou deixar um tempo aí para vocês pensar, formular uma resposta, mas a gente vai estar passando para vocês a resposta. Pensou? Vamos. Então vamos lá para a resposta. Os anticorpos são produzidos pelos plasmócitos que são formados pela diferenciação dos linfócitos B. A principal função dos anticorpos é a defesa do organismo, visto que eles atuam diretamente contra os micro-organismos invasores. Mais uma pergunta: quais os tipos de imunoglobinas? Fica de novo um tempo para vocês conseguirem formular uma resposta. Pensou? A resposta é a seguinte: existem 5 classes diferentes de imunoglobinas: IgM, IgG, IgE, IgA e IgD. Qual a função dos linfócitos B na imunidade humoral? Vou deixar de novo um tempo para vocês pensarem e formularem a resposta. Podemos? Vamos lá. A resposta. Seguinte: o linfócito B, ou a célula B, é um tipo de linfócito que constitui o sistema imunológico. Ele tem um importante papel na imunidade humoral e é essencial componente do sistema imunoadaptativo. A principal função das células B é a produção de anticorpos contra antígenos. E agora, quais são os componentes dos linfócitos? Isso aí, galera, que a gente está fazendo é para fixar, o que foi passado, mais um tempo aí para vocês pensarem. Vamos lá. A
Mais uma. Os linfócitos B, órgãos linfonoides primários e secundários, células apresentadoras de antígenos na imunidade humoral. Eu pedi para vocês citarem um exemplo de doença autoimune. Fica aí o tempo para vocês pensar em alguma doença, e a doença, galera, relacionada com o que foi passado. Não é qualquer doença não, vamos lá. Certo? Agora, a doença. Um exemplo de doença autoimune é a doença de Graves. Essas então passam a formar centenas de células chamadas plasmócitos. Transformam-se inicialmente em células maiores. Essas células se chamam plasmoblastos. Agora vamos falar sobre a imunoglobulina. Vou falar agora sobre os mecanismos de reconhecimento de antígenos pelos linfócitos B. Agora eu vou falar um pouco sobre a resposta imune oral das infecções virais.